Você conhece a história de Samuel Chadwick, o homem que orava e o inferno tremia? Nascido em Burnley, no Reino Unido, era filho de um homem muito simples, operário e cristão. Aos 8 anos, Samuel ele já trabalhava na fábrica com seu pai. Foi tocado pela grande devoção que a sua mãe tinha ao vê-la todas as vezes em seu quarto, orando e buscando ao Senhor com grande intensidade e perseverança. Enquanto muitos se divertiam, Samuel ele lia muito a sua Bíblia. E aos 16 anos ele entregou sua vida a Jesus e começando então a já pregar em pequenas reuniões. Mesmo sem grande conhecimento teológico, as suas pregações exalavam algo diferente. Quando as pessoas ouviam Samuel pregando, elas sentiam o amor por Deus, uma santa devoção que ele tinha pelo Senhor. Chadwick tinha uma vida difícil. Ele trabalhava na fábrica durante o dia e estudava teologia por conta própria à noite. Mas, sem dúvida alguma, ele foi um dos pregadores metodistas mais em chamas da história. Aos 21 anos, Chadwick era pastor, em 1881, e ele assumiu uma igreja metodista lá na Nova Inglaterra. Ele possuía uma boa teologia, sabia falar bem, manusear as escrituras, mas ele sentia que faltava alguma coisa a mais. Sabe por quê? Dentro de Samuel Chadwick ardia algo. Ele tinha fome por Deus. Então, mediante essa fome, Samuel começou a buscar ao Senhor com mais intensidade, intensificando ainda mais as suas orações, até o ponto de tomar uma atitude extrema. Ele pegou todos os seus sermões, pegou tudo o que ele havia escrito e queimou. E ele disse a seguinte frase: "Só pregarei o que o Espírito Santo me ensinar." Samuel, de uma vez por todas, declinou do seu apoio ao seu intelecto, a sua sabedoria. Ele jogou isso para um lado e decidiu depender exclusivamente do Espírito Santo. E com esse fato, ele abandonou as pregações prontas. Ele abandonou a segurança de ter os seus sermões já escritos para depender somente do Espírito Santo. E sabe qual foi o resultado? O fogo veio. Ele disse que foi consumido por uma presença de Deus violenta, um toque invisível, mas irrefutável. Em suas palavras, ele disse: "Antes, eu servia a Deus com sinceridade, mas agora, depois do que aconteceu, eu sirvo a Deus com poder." Ele descobriu que o que transformava o homem não era o intelecto, mas sim o poder de Deus. E de fato, as suas pregações carregavam esse poder, carregavam unção, e toda a igreja era tocada com isso. Sendo assim, as pessoas que iam vê-lo eram tocadas pelo Espírito Santo. Elas sentiam algo novo que jamais haviam sentido outrora. As orações se tornaram o seu lugar favorito e o púlpito o seu campo de batalha. Chadwick disse que Satanás ri dos nossos esforços, zomba das nossas sabedorias, mas treme quando nos vê orando. Nós podemos entender com isso que o poder do Espírito Santo ele não é um acessório no nosso ministério. O poder do Espírito é uma característica indispensável para os amigos de Deus, para aqueles que proclamam a sua palavra. Nós dependemos do poder do Espírito Santo. Seus sermões ardiam e as pessoas eram tocadas pela santa presença. Aonde ele ia, os ambientes eram mudados. Ele dizia que o homem pode conhecer toda a teologia e nunca incendiar uma alma. Samuel não buscava popularidade, ele não buscava reconhecimento, ele buscava poder do alto para tocar a terra. Muitos ficavam admirados com a sua forma de pregar, mas poucos sabiam as horas que ele passava de joelho em orações, as horas que ele passava no seu quarto em orações e súplicas, buscando mais pelo Senhor. E essa prática da oração, essa paixão pelo lugar da oração, também auxiliava Chadwick nos momentos difíceis. Havia um momento em sua vida em que ele se sentia vazio, esgotado. Ele se recolhia para um ambiente de oração e se enchia novamente. Cara, se você está passando por um momento difícil, se você está passando por um momento de vazio, sabe, de uma frieza espiritual, eu te aconselho a voltar para o lugar de oração. Não há dependência melhor e vital para a nossa vida que não seja a dependência pelo Espírito Santo, a dependência de Jesus. Em 1904, Chadwick foi convidado para liderar o Cliff College, que é um colégio metodista. Mas quando ele chegou naquele lugar, automaticamente, muitas coisas já começaram a mudar. Aquele lugar se tornou um lugar da presença de Deus, um lugar que forjava amigos do Senhor, um lugar que forjava pessoas que amavam a oração, um lugar que forjava avivalistas. Mas o que tinha de diferente naquela escola das demais? Eu te digo, muito simples. Oração,
Bíblia e paixão por almas. E de fato, era literal. Eu vou te falar a grade daquele colégio. Oração, Bíblia e evangelismo. Chadwick possuía uma crença e ao qual eu acredito muito, e eu gostaria que todos os pregadores também acreditassem, que um pregador ele precisava ser forjado no lugar secreto, transformado neste lugar, para então, somente então, transformar o mundo. Muitos evangelistas foram enviados por Chadwick, e esses caras mudaram muitas igrejas ao redor do mundo. E sabe de uma coisa curiosa? Na escola que Chadwick, no Cliff College, onde o Chadwick era líder, existia um aluno chamado Leonard Ravenhill, um jovem garoto que no futuro viria a ser um grande profeta para esse mundo. O início da carreira do Ravenhill foi impactado diretamente, foi forjado diretamente por Samuel Chadwick. E o Ravenhill aprendeu a amar o lugar da oração. Você que me acompanha por aqui, você sabe como eu amo avivamento, história da igreja, enfim. E existe um livro que quem curte avivamento ali, quem gosta das histórias e ora por isso, tem que ter lido aí pelo menos 2, 3 vezes, que é o Porquê Tardo Pleno Avivamento, escrito pelo Leonard Ravenhill. E olha que interessante, Samuel forjou o Ravenhill, e o Ravenhill também foi responsável por essa semente, jogar essa semente da paixão pela oração, pelo poder do alto, num cara chamado Gregório McNutt, que foi usado tremendamente por Deus aqui no Brasil. Você pode estar cuidando de um futuro grande homem de Deus. Não menospreze as pessoas, não menospreze aqueles que te ouvem, mas libera tudo que o Espírito Santo derrama sobre a sua vida. Seja um canal, de fato, seja alguém que dê frutos para que outros possam se alimentar. Pode ser um Ravenhill que esteja contigo, pode ser um Paulo que esteja contigo, Barnabé, quem sabe. Leonard Ravenhill, ele dizia que Chadwick ele orava como alguém que conhecia o céu e confrontava o inferno. Ravenhill também aprendeu que a oração era muito mais importante do que a fama, que ele deveria buscar e amar a santidade, muito mais do que qualquer tipo de reconhecimento ou eloquência. E com essa forma de pensar, Ravenhill orava 8 horas por dia. Meus amigos, falar sobre oração não quer dizer que você ora. Falar sobre avivamento não quer dizer que você é um avivalista. Falar sobre fome de Deus não quer dizer que você tenha fome. É preciso muito mais do que falar. É fazer certas coisas quando ninguém está vendo, quando você está sozinho. Essas 8 horas que o Ravenhill dedicava à oração eram no seu momento de solitude com Deus. Não tinha holofote, não tinham câmeras, não havia nada para revelar isso para o mundo, para que trouxesse algum tipo de reconhecimento para ele. Ele jamais buscou isso. Mas aquele líder que era forjado no secreto, o Senhor o levava para incendiar cidades e nações. Há uma grande frase de Chadwick que ele falava: não há avivamentos duradouros sem homens de joelho. Nós precisamos perseverar com os nossos joelhos em chão. Perseverar até que chova justiça sobre a nossa terra. Chadwick não falava abertamente, amplamente sobre os dons do Espírito, mas acreditava piamente que eles existiam, além deles se manifestarem em suas reuniões. Há relatos que, depois das suas orações, pessoas foram curadas. De fato, o Espírito Santo era o dirigente de suas reuniões. Chadwick falava isso. Chadwick foi amplamente conhecido e respeitado, mas ele jamais buscou por isso. Na verdade, ele lutava com violência contra todo tipo de orgulho. Ele lutava contra o orgulho, contra o ego, para que ele não viesse a se corromper, além dele temer mais o orgulho do que a perseguição. Após décadas nessa jornada, Chadwick começou a se cansar. Então as pessoas perguntavam para ele: como você faz para continuar nessa sua jornada? E ele disse que quando o corpo não aguenta, a minha alma continua de joelhos. Nos últimos anos de sua vida, Chadwick se dedicou a escrever algumas coisas, a escrever suas orações, quando de fato, em 1932, aos 72 anos, Chadwick partiu. Mas nos reavivamentos de 1940, 1950, as suas palavras voltaram a serem lidas. Ele pode não ser lembrado pelos altares da fama, mas a sua voz continua ecoando por aqueles que possuem corações
em chamas. E a sua voz diz: a chama não pode apagar, a menos que você decida apagá-la. O que ele carregou não era algo exclusivo para ele. De fato, o poder do Espírito está disponível. Ele está disponível para você. O fogo está disponível. O fogo de Pentecostes não acabou. Mas o que falta para alastrar esse fogo é o combustível. O fogo de Deus está disponível para aqueles que se recusam a viver sem ele. Quanto a você, você deseja carregar o manto de Samuel Chadwick? Você deseja ser uma tocha? Só depende de você.